Muito boa noite, seja bem-vindo à TV Onda Azul. Esse é o seu Onda Esportiva, aqui na TV Onda Azul, toda segunda-feira, 8 horas da noite. A melhor resenha, o melhor programa esportivo que você acompanha aqui na internet, 8 horas da noite, com muitas informações, muitos detalhes, opinião e, claro, falando do futebol do Rio de Janeiro, do Brasil e pelo mundo. Vamos trazer todas as informações para você ligado aqui na TV Onda Azul. Então eu peço para você fazer o seguinte: está conhecendo a gente pela primeira vez? Seja muito bem-vindo e faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, que é importante a sua inscrição e, claro, deixa o like nesse vídeo que é importante e sempre compartilha. É só copiar o link e joga lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa lá pro seu amigo, poxa, assista esse programa que tá muito bacana, com muitas informações para te deixar muito bem atualizado nessa segunda-feira. E a gente vai trazer aqui a vinheta do programa e daqui a pouco a gente volta com todas as informações. Isso, esse é o seu Onda Esportiva. Siga a gente nas redes sociais, @TV Onda Azul e, claro, acesse o nosso site tvondaazul.com.br, tem todos os nossos contatos. Você entra em contato com a gente, quer fazer parceria com a TV Onda Azul, entre no site e com certeza você vai saber todos os caminhos para poder fazer uma parceria bacana aqui no seu programa Onda Esportiva e em toda a programação da TV Onda Azul. E a gente vai começar falando, até porque a gente vai tratar muito sobre campeonatos brasileiros da Série A, B, C, Libertadores da América, Sul-Americana, campeonatos europeus, principalmente a Liga Europa e a UEFA Champions League, e, claro, também trazer muitas informações, mas vamos começar esse Onda Esportiva falando sobre a Série A2 do Campeonato Carioca. Isso mesmo, se normalmente a mídia não fala, aqui no Onda Esportiva a gente vai falar muito sobre a rodada que iniciou a Série A2 nesse fim de semana e vamos trazer detalhes sobre o América. Isso mesmo, o América estreou, não foi bem, mas a gente vai trazer todos os detalhes para você ligado aqui no Onda Esportiva. E todos os detalhes sobre a Série A2 do Campeonato Carioca, quem fala é meu amigo Mário Linhares. E aí, Mário, boa noite, conta pra gente. Boa noite, Emerson, boa noite a você que está nos assistindo. Nesse final de semana começou a Série A2 do Campeonato Carioca. 5 partidas das 6 previstas para a primeira rodada da Taça Santos Dumont, que vem a ser o primeiro turno da competição, foram realizadas, com uma curiosidade. Em 4 delas, o mandante perdeu para o visitante pelo mesmo placar, 2-1. Vamos lá então os resultados. No grupo A, grupo do América, o América recebeu o Olaria e perdeu por 2-1. A Cabo Friense recebeu o Macaé e perdeu pelo mesmo placar, e o Angra dos Reis recebeu o Americano, que leva para casa os 3 pontos também com o mesmo placar. No grupo B, um único empate em 0-0 do Gonçalense Petrópolis com o Arte Sul, na casa do Gonçalense. O Maricá perdeu o seu jogo também por 2-1 para o Sampaio Correia, e o Friburguense e Volta Redonda vão se enfrentar na quarta-feira na casa do Friburguense, em Friburgo. Então nós temos nos 2 grupos, no grupo A, 3 grupos na liderança, empatados em primeiro lugar por todos os critérios, que são Olaria, Macaé e Americano. E em quarto lugar nós temos América, Cabo Friense e Angra dos Reis, todos empatados, tá tudo embolado ali. No grupo B nós temos o Sampaio Correia com 3 pontos, em segundo e terceiro lugares nós temos o Gonçalense Petrópolis, e o Arte Sul com 1 ponto cada, sem gols marcados, e o Maricá está em quarto lugar. Friburguense e Volta Redonda, como eu disse, se enfrentam na quarta-feira, e aí a gente vai ver a classificação deles dependendo do resultado da partida. Vamos falar um pouquinho de América. A partida foi realizada num gramado muito ruim, choveu muito de sexta para sábado. Na manhã de sábado o gramado já estava impraticável, continuou chovendo durante a partida, e o que a gente viu ali foi tudo, menos uma partida de futebol. Claro que essas condições foram iguais para os 2 times, então estava difícil para os 2 times jogarem. Os 2 times não jogaram futebol, para dizer assim, e o Olaria teve mais sorte. E quando eu digo teve mais sorte,
foi porque eu contei 6 erros externos, erros causados pela chuva, pelo gramado pesado, e desses 6 erros que aconteceram todos na mesma área, ou seja, à direita da tribuna de honra, aconteceram 3 gols. O América sofreu 2 e o Olaria 1, mas houve outros 3 erros cometidos pelo Olaria, que o Olaria teve um pouco mais de sorte, já que as bolas se perderam para a linha de fundo. O América teve um gol anulado logo no início da partida, quando ainda estava em 0-0, houve ali um suposto impedimento, e eu vou ser sincero, eu revi o lance algumas vezes e eu tive a nítida certeza, eu tive uma certeza absoluta de que não foi impedimento, mas como eu disse, as condições do gramado estavam muito complexas e até para a arbitragem é muito complicado você definir um lance desses, com gramado escorregadio e tudo. O gramado estava tão escorregadio que eu vi o árbitro cair 2 vezes, e o Bandeirinha também tomou uns 3 escorregões ali, estava muito complicado, a bola não rolava 10 metros, e numa dessas bolas, o goleiro Deola, goleiro do América, foi traído, ele vai comentar sobre isso daqui a pouquinho, ocasionando ali o 2º gol do Olaria, deixando naquele momento a partida em 2-0. O América descontou, fez 2-1 com o Rafael Carioca, e ela teve algumas oportunidades mais à frente, mas estava muito difícil jogar futebol. E em condições assim, normalmente o time mais técnico é prejudicado. E o time mais técnico, sem dúvida, era o América. Mas eu quero passar a bola aqui para quem viveu o jogo dentro de campo. Eu quero ouvir do Deola como é que foi o gol, especialmente como é que foi o jogo, especialmente como é que foi o lance do 2º gol. Deola, conta pra gente. Boa noite, meu amigo. Muito boa noite, Mário, boa noite, Emerson, boa noite a você que mais uma vez nos prestigia. Essa primeira rodada não foi a esperada do nosso torcedor, nem de nós também, não foi nada esperado, porém foi um jogo totalmente atípico, Caiu um dilúvio aqui na Baixada Fluminense, o campo horas antes estava completamente alagado e durante o jogo também tinha muitas poças d'água ao longo do gramado, então ele deixou de ser um jogo técnico-tático para ser um jogo totalmente de força e um jogo totalmente imprevisível, e saímos até com o primeiro gol, um gol anulado, muito difícil, não dá para criticar a arbitragem ou algo do tipo, foi um lance muito difícil. Depois a gente acabou vendo nas fotos, da transmissão que de fato não estava impedido, foi um gol legal, mas como eu falei, muito difícil, não dá para culpar a arbitragem nesse momento. E aí tomamos um gol de escanteio, onde a gente, erros nossos individual, a gente acabou tomando gol, e aí logo em seguida veio a fatalidade, acabei tomando um gol que para muitos é um gol até inadmissível, mas a gente tem que analisar o contexto, a gente tem que analisar o contexto da partida. Foi um chutão lá do meio de campo, cheio de poça d'água no campo. Eu analisei que a bola iria parar numa poça d'água, poderia parar numa poça d'água, e se não parasse na poça, ela viria na minha mão tranquilamente. Mas não foi isso que aconteceu. Na hora que ela quicou no campo, o campo fez como se fosse uma estilingada na bola, e a bola ganhou uma altura maior do que normalmente ela faria. E aí eu fui enganado pelo kick da bola, ela acabou passando por cima de mim. Eu até tentei voltar, mas infelizmente não consegui a defesa. Então, não exime o meu erro, eu não tenho esse problema, sabe, de assumir o erro, até porque na minha carreira sempre aconteceram, erros vão acontecer ao longo de toda a minha trajetória, já aconteceram e outros mais vão acontecer. Vinha de um tempo muito longo sem ter erros aqui pelo América, e infelizmente nesse jogo acabou acontecendo, mas volto a falar, foi um lance de que se fossem situações normais,
esse gol provavelmente não aconteceria, né? Então, como foi um lance atípico, eu esperava que a bola realmente fosse parar na poça d'água, por isso eu até estava... eu vi comentários falando que eu estava adiantado. Não, eu não estava adiantado, eu estava no meu posicionamento correto. É ali que o goleiro se posiciona, né, para esse tipo de jogada. Então a bola já estava no meio de campo, eu não poderia estar dentro do gol, né? Então foi uma fatalidade. Infelizmente aí tomamos o segundo, voltamos melhor para o segundo tempo, né? Logo em seguida, logo no início do segundo tempo, fizemos o gol e pressionamos. Depois que o campo deu uma secada, né? O campo começou a permitir um pouco mais o jogo, a posse de bola. A gente melhorou e fomos melhores, né, no segundo tempo, tendo chances até de empatar o jogo. Infelizmente não conseguimos, mas continua a nossa expectativa alta, né? A gente tem um jogo importante sábado e com a força da nossa torcida, a força nossa, nós vamos conseguir esse bom resultado aí no sábado. Valeu? Forte abraço a todos, Deus abençoe, tchau, tchau. É isso aí, Deola, levanta a cabeça, bola pra frente, tem muito campeonato ainda, eu tenho certeza que o América ainda vai dar a volta por cima e nós vamos comemorar ainda grandes vitórias do Mecão nesse campeonato. Agora eu quero uma visão de quem estava do lado de fora das quatro linhas, mas que viveu intensamente todos os preparativos para essa estreia no campeonato e também desde a formação da equipe até o planejamento de treinamentos, enfim, toda aquela parte de retaguarda, aquela parte de gestão do time que é feita pelo Renato Carioca, nosso comentarista aqui, nosso camisa 10 aqui do Onda Esportiva. Boa noite, Renato, como é que você está? Boa noite, Emerson, boa noite, Mário, boa noite a todos que estão participando com a gente. Então, em relação ao jogo, realmente, né, o campo sem nenhuma condição para você fazer até uma avaliação técnica do jogo. Era um jogo que as equipes deveriam, né, se comportar mais na parte física mesmo, como foi o que aconteceu. Nós, no caso, tivemos dificuldades no primeiro tempo, principalmente de entender, né, o jogo como deveria ser. O Olaria foi mais determinado, né, nos duelos, nas jogadas disputadas. Já no segundo tempo a equipe teve uma evolução, conseguiu equilibrar bem o jogo, ter um pouco mais de condições de tentar empatar o jogo. Infelizmente nós sabemos que a condição do campo era ruim, que os gols sairiam normalmente da forma que aconteceu, principalmente bola parada, escanteio, né? Enfim, então eu acho que realmente um jogo muito, muito complicado, muito difícil de tecnicamente se jogar. Logicamente que não é bom, o resultado sempre não é bom, né? Você perder. Mas vamos em frente. Eu acho que o turno é curto, a gente não pode mais perder ponto. Temos um jogo difícil agora fora de casa, mas é nesse momento que você vê o grupo, quando o grupo é forte, o grupo que tem, né, poder de reação. E é isso que a comissão técnica tá buscando, né, procurando fazer com que esses jogadores entendam e a gente busque a nossa classificação. Do meu ponto de vista foi isso, a parte o extracampo também, muita dificuldade, né, para se trabalhar, enfim, todo mundo, né, tendo muita dificuldade. Eu acho que, não sei se era cabível a não realização da partida, mas não importa, eu acho que aconteceu e nós tínhamos que nos adaptar ao campo e buscar a melhor condição para tentar vencer o jogo. É isso, eu acho que vamos em frente, eu acho que vamos para um jogo difícil, mas temos totais condições de buscar o resultado. Um abraço para vocês aí, tudo de bom. É isso aí, Renato, bola pra frente. Tenho certeza que na próxima partida o América vai dar a volta por cima.
E Emerson, antes de eu passar a bola para você, eu quero confirmar a próxima rodada, a segunda rodada da Taça Santos Dumont. Vamos lá, eu comentei que na primeira rodada existe complemento de Volta Redonda jogando em Friburgo contra a Friburguense, e na segunda rodada nós temos o Macaé recebendo o América, não é? O Americano vai receber a Cabo Friense, o Olaria recebe o Angra dos Reis, o Arte Sul recebe o Friburguense e o Sampaio Corrêa recebe o Gonçalense Petrópolis. Todas essas partidas acontecem no próximo sábado. E na quarta-feira da semana que vem temos Volta Redonda e Maricá. É isso aí, eu passo a bola para você, Emerson. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu, Mário, valeu, Deola, valeu, Renato. O América não estreou muito bem na Série A2, mas a gente torce bastante, até porque o trabalho está sendo feito e daqui a pouco os resultados vão aparecer e com certeza o América tem que dar a volta por cima, até porque é um clube tradicional do Rio de Janeiro. A gente torce bastante para ele voltar à elite do futebol carioca. Precisa o tamanho, o peso dessa camisa, precisa também jogar a Série A do Campeonato Carioca. O campeonato começou agora, o América tem que ser campeão para poder subir, porque só sobe um e a gente vai ficar aqui na torcida, aqui no seu Onda Esportiva. E por falar em Série A, vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro, que teve rodada nesse fim de semana, vários jogos importantes. A quarta rodada, que iniciou com um jogo antecipado, a gente vai falar sobre essa partida também. O Flamengo empatou com o Palmeiras lá atrás em 0-0 jogando no Maracanã. Tivemos a vitória do América Mineiro para cima do Atlético Paranaense no sábado por 1-0. A derrota do Ceará em casa para o Bragantino também 1-0 no sábado. O Goiás conseguiu um empate heróico com o Atlético Mineiro em 2-2. Ainda no sábado tivemos o empate em Cuiabá 1, Atlético Goianiense também 1. Já no domingo, o Botafogo jogando com o Engenhão lotado, empatou com o Juventude em 1-1. O Corinthians venceu o Fortaleza por 1-0. O Fluminense abriu 2-0, mas tomou a virada no segundo tempo para o Coritiba 3-2, jogando no Couto Pereira. E o Internacional empatou em 0-0 com o Avaí. Neste momento, o Clássico Paulista está sendo realizado entre São Paulo e Santos. Jogo esse para fechar a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente vai fazer o seguinte, com esses resultados, vamos à classificação de momento da Série A do Campeonato Brasileiro, que apresenta o Corinthians na liderança com 9 pontos, o segundo colocado, o Bragantino, com 8, terceiro, Atlético Mineiro também com 8, na quarta colocação, Santos com 7, quinto, Coritiba também com 7 também o Cuiabá, Internacional e Avaí. O nono colocado é o América Mineiro com 6. O Palmeiras está na 10ª colocação com 5 pontos, mesma pontuação do Flamengo em 11º. O Botafogo é o 12º com 5, com 4 pontos. 13º São Paulo e 14º Fluminense. 15º Ceará com 3, 16º Atlético Paranaense também com 3. Na zona de rebaixamento, 17º Atlético Goianiense com 3 pontos, 18º Goiás com 2, 19º Juventude com 2 e o Fortaleza é o lanterna e ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente vai passar aqui a tabela, né? A próxima rodada, a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e vamos aos jogos que vão acontecer já a partir do fim de semana. No sábado, 2 partidas, Atlético Mineiro e América Mineiro. Também no sábado, Atlético Paranaense e Ceará. No domingo, Flamengo e Botafogo, Clássico Carioca, Palmeiras e Fluminense, Atlético Goianiense e Goiás, Bragantino e Corinthians, Santos e Cuiabá, Juventude e Internacional, Fortaleza e São Paulo. E para fechar a rodada, na segunda-feira vamos ter Avaí e Coritiba, fechando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, e vamos sempre trazer muitas informações. E eu vou trazer aqui um grande convidado na sua TV Onda Azul, nesse Onda Esportiva, para falar exatamente sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, o que ele achou dessa rodada, o que ele vem achando dessa competição. Meu amigo, meu chefe, meu eterno amigo, Rafael Marques, que faz aniversário amanhã, mas traz aqui todos os detalhes e a opinião dele sobre a rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E aí, Rafa, boa noite, o que você achou do Campeonato Brasileiro da Série A? Comenta pra gente. Boa noite, Emerson. Boa noite, os amigos conectados aqui com a gente na TV Onda Azul de Cabo Frio. Satisfação participar com vocês. Bom, uma rodada que, contando aquele Flamengo e Palmeiras lá do dia 20 de abril no Maracanã, teve em 9 partidas, já que nesse momento nós temos aí o jogo em andamento, né, o clássico Sansão, que fecha a rodada 4. Uma rodada que em 9 partidas teve 16 gols marcados, e não fossem 2 partidas, né, Goiás 2, Atlético Mineiro também 2, e a vitória do Coritiba sobre o Fluminense por 3-2,
teria sido uma rodada bem fraca, magra em termos de artilharia, com poucos gols. O que até é, de certa forma, compreensível, porque ainda estamos numa fase inicial do Campeonato Brasileiro. A partir da sexta, sétima rodadas é que os times começam a efetivamente jogar aquilo que podem, construir os seus jogos, enfim, pavimentar os seus modelos de atuação. Eu destaco mais uma vez um tropeço do Atlético Mineiro, jogando fora de casa contra o Goiás, faz outra vez 2-0, permite o empate. A sensação que eu tenho é que o momento do trabalho do Mohamed é muito suscetível a críticas, porque o time não está tendo essa capacidade de segurar as vantagens que constrói. Não sei se é uma questão física ou se tem a ver com o modelo de jogo, mas fato é que o Atlético está caudicante nesse início de competição. Importante falar do líder, né, o Corinthians, muito criticado pelos seus torcedores por não ser um time ainda regular, mas que tem muitos recursos técnicos e conseguiu uma boa vitória jogando no seu estádio, 1-0 sobre o Fortaleza. Se o Corinthians souber utilizar a Neoquímica Arena, vai ser um grande aliado do Timão ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, mais uma vez, decepcionou seus torcedores nesse empate com o Juventude pelo placar de 1-1. O time está muito ansioso quando joga diante da sua galera, não performa no nível que se espera e ainda é uma equipe em formação. É preciso dar mais tempo também para o trabalho do técnico Luiz Castro. Chama a atenção outra derrota em casa do Ceará, a segunda no campeonato, dessa vez para o Bom Bragantino, como sempre um time estruturado e que faz campanhas sólidas no Campeonato Brasileiro. De alguns anos para cá é sim um time que entra com propósito na competição, mas o Ceará está lá embaixo e não tendo aí essa frequência de vitórias no Castelão, a tendência é que tenha uma campanha um pouco mais difícil ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. E um empate surpreendente do Inter em casa, né, com o Avaí pelo placar de 0-0. O Inter que mexeu no comando técnico, trouxe o Mano Menezes. É muito fácil para o Mano montar equipes jogando de maneira reativa, mas é um pouco mais complicado para ele desenvolver modelos construtivos. Pega um Avaí bem montado pelo Barroca, encontra dificuldades e só empata em 0-0. Uma rodada que não teve nada muito catastrófico em termos de resultado, nada muito fora do convencional, mas que ainda não é uma rodada que retrate o que a gente vai ver, espero eu, ao longo de todo o Campeonato Brasileiro. Tá certo, Emerson? Um grande abraço a você e a todos que estão conectados com a gente. E agora, nesse Onda Esportiva, vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que na última semana teve 2 rodadas, uma no meio de semana e agora no fim de semana também fechada. Faltam 2 jogos para se encerrar a 5ª rodada, mas vamos trazer aqui os resultados. Primeiro, da 4ª rodada. Na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que iniciou na terça-feira e teve jogos também na 4ª, o Sport venceu em casa o Ituano por 1-0, vitória da Chapecoense fora de casa por 3-0 sobre o Novo Horizontino, o Brusque venceu o CSA por 2-0, ainda tivemos o empate em Vila Nova e Tombense por 1-1, o Bahia, líder, um dos líderes, venceu o Sampaio Corrêa por 1-0, Cruzeiro, que também na parte de cima venceu Londrina por 1-0, já na quarta-feira tivemos a vitória do Náutico sobre o CRB fora de casa por 2-1, o Operário também perdeu em casa para o Grêmio, líder da competição, por 1-0, o Guarani venceu o Criciúma também por 1-0 e o Vasco venceu a Ponte Preta em São Januário por 1-0, primeira vitória do Vasco nessa competição. Mas no fim de semana tivemos também a 5ª rodada, na sexta-feira Londrina 2, Vila Nova 2, Ituano 1, Bahia 0. No sábado, CSA 1, Sport 0, Grêmio 2, CRB 0, Sampaio Corrêa empatou com o Operário em 1-1, a Chapecoense perdeu em casa para o Cruzeiro por 2-0. Tivemos a vitória da Ponte Preta por 2-0 sobre o Brusque, o empate entre Criciúma e Novo Horizontino 1-1, além do empate Tombense e Vasco jogando em Muriaé, Minas Gerais, com recorde do estádio em Muriaé de público, mas mesmo assim o Vasco decepcionou a sua torcida empatando em 1-1. E na terça-feira vamos ter o jogo entre Náutico e Guarani, jogando nos aflitos para fechar essa 5ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem a seguinte classificação. Você está vendo aí na tela, Grêmio líder com 10 pontos, segundo colocado Bahia também com 10, o Cruzeiro também com 10 na terceira colocação. Quem fecha o G4 é a Chapecoense com 8 pontos, Ituano quinto também 8, sexto colocado Sport com 8, com 7 pontos, Ponte Preta sétimo, oitavo o Vasco com 7 pontos. Na 9ª colocação, Náutico com 6, Brusque também com 6 décimo, 11º Sampaio Corrêa com 5, também com 5 Londrina, Criciúma, Operário e CSA, além da Tombense.
Já na zona de rebaixamento, temos Guarani com 4, Vila Nova também com 4, Novo Horizontino com 3 e o lanterna é o CRB com apenas 1 ponto. E vamos passar aqui a próxima rodada, a 6ª da Série B do Campeonato Brasileiro. Você também está vendo aí na tela que começa na terça-feira. Bahia e Londrina se enfrentam, além da quinta-feira tem Brusque e Chapecoense. Na sexta-feira, Vila Nova e Náutico, Sport e Tombense e no sábado, Operário e Criciúma, Novo Horizontino e Ituano. O Vasco recebe o CSA em São Januário às 7 da noite e domingo, Guarani e Ponte Preta, Cruzeiro e Grêmio e na segunda-feira, fechando a 6ª rodada, CRB e Sampaio Corrêa, jogando no Rei Pelé em Maceió. E já que tivemos análise da Série A, também vamos trazer aqui um convidado para falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que já tem 5 rodadas praticamente finalizadas, e eu trago meu amigo André Marques, da Rádio Nacional, da TV Brasil, para trazer todos os detalhes do que ele vem achando de como está sendo feito a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, quem são os melhores, quem está decepcionando. Com vocês, André Marques. Fala, meu parceiro. Muito boa noite, seja bem-vindo à TV Onda Esportiva. É uma rodada que tem alguns destaques, né? Eu destaco o CSA, que amassou o Sport praticamente os 90 minutos, só foi fazer o gol no final do jogo, numa partida que teve um placar extremamente mentiroso. O Maílson, goleiro do Sport, foi o melhor em campo. O CSA atacou o jogo inteiro, deveria ter vencido com alguma tranquilidade. Acho que é um dos grandes destaques aí dessa rodada. Mas o Grêmio, que fez o dever de casa, passou pelo CRB, foi muito bem. O Cruzeiro, que jogando em condições adversas, aliás, condições muito parecidas às do jogo entre a Chapecoense e o Vasco. O Cruzeiro conseguiu vencer a Chape na Arena Condá. Então, mérito para o Cruzeiro, que venceu essas adversidades, 2-0 com 2 gols no final. O Bahia decepcionou, perdeu para o Ituano 1-0. O Vasco, na minha opinião, ele tinha tudo para fazer um grande jogo e vencer a equipe da Tombense jogando em Muriaé. Mas alguns erros, principalmente na parte defensiva, prejudicaram e muito o Vasco no jogo. 1-1, resultado que não é bom, mas também não é ruim. O Vasco segue invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, a cada rodada se mostrando uma competição mais equilibrada. Falamos de Série A, falamos de Série B e por que não falar da Série C do Campeonato Brasileiro, que teve vários jogos importantes nesse fim de semana pela 4ª rodada da competição. Você está vendo aí na tela os resultados. O Volta Redonda, no sábado, goleou o Atlético do Ceará por 4-0. Tivemos ainda o empate Paysandu e Ipiranga do Rio Grande do Sul, Campinense e Aparecidense, esses 2 partidas em 1-1. A vitória do Vitória da Bahia para cima do Manaus por 1-0. O Figueirense em casa perdeu para o Mirassol por 2-0, isso já no domingo. Ainda no domingo, o Ferroviária venceu o Botafogo da Paraíba por 1-0. Tivemos o empate entre São José e Brasil de Pelotas. O Confiança perdeu para o Remo em casa por 2-1. E hoje temos o jogo entre Botafogo de Ribeirão Preto e Floresta, além da quarta-feira, Altos e ABC, fechando a 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com esses resultados, a classificação está a seguinte: o Mirassol é o líder com 10 pontos, o Volta Redonda com 7, o segundo colocado, também com 7, Botafogo em terceiro, ABC em quarto, Campinense em quinto, em sexto Floresta, em sétimo Remo e oitavo o Manaus. Com 6 pontos, Botafogo da Paraíba em nono, 10º para a Ferroviária, Paysandu em 11º, 12º São José do Rio Grande do Sul com 5 também tem o Figueirense 13º, 14º o Ipiranga, 15º Aparecidense com 4 e na 16ª colocação, fora da zona de rebaixamento, o Vitória da Bahia com seus primeiros 3 pontos. E na zona de rebaixamento, temos nesse momento o Brasil de Pelotas com 3, o Confiança 18º com 1 e com 0 ponto, Altos em 19º e o Atlético Cearense também com 0 ponto na última colocação lanterna da Série C do Campeonato Brasileiro. E para você que acompanha a Série C, vamos passar agora a próxima rodada. No sábado, vamos ter Mirassol e Campinense, Ferroviária e São José, Manaus e Confiança, Botafogo de Ribeirão Preto e Altos e Brasil de Pelotas contra o Remo. No domingo, Ipiranga do Rio Grande do Sul contra o Floresta, Atlético Cearense contra Figueirense, ABC contra o Volta Redonda e Paysandu recebe o Botafogo de São Paulo. E na segunda-feira, fechando a 5ª rodada, Aparecidense e Vitória da Bahia. Mais uma vez agradecendo você que está assistindo aqui o seu Onda Esportiva. Peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante, porque estamos tentando fazer um trabalho aqui bacana, trazendo todos os resultados, trazendo informações
informações importantes do futebol Rio, Brasil e pelo mundo, e com certeza para você ficar muito bem atualizado, já que não acompanhou o futebol no fim de semana, eu vou trazer aqui porque tivemos 2 partidas pela Copa do Brasil. Isso mesmo, os resultados estão na tela. O Palmeiras, jogando em casa, venceu a Juazeirense por 2-1 e tivemos também a vitória apertada do Flamengo fora de casa contra o Altos do Piauí, também por 2-1 nesse complemento da Copa do Brasil, 3ª rodada. E agora vamos dar a agenda da Libertadores da América dessa semana, jogos incluindo os times brasileiros. Você está vendo aí na tela que terça-feira vamos ter Independente Petroleiro e Palmeiras, The Strongest da Bolívia e Atlético Paranaense, e o América Mineiro enfrenta o Atlético Mineiro e o Clássico Mineiro na 4ª rodada da Libertadores da América. Na quarta-feira, Desportivo Cali e Corinthians e Talleres da Argentina contra o Flamengo. Na quinta-feira, Fortaleza e River Plate e Bragantino versus Vélez Sarsfield, também da Argentina. Os jogos desse meio de semana pela Libertadores da América. Já na Sul-Americana, também temos jogos importantes. Você está vendo aí na tela, 4ª rodada, terça-feira, Cuiabá e Racing, e Ceará e Lagoaíra. Na quarta-feira, Atlético Goianiense contra o Defensa e Justiça, Fluminense e Júnior Barranquilha. Na quinta-feira, Universidade de Quito e Santos, Everton contra o São Paulo e o Guairena recebe o Internacional, isso na quinta-feira, fechando a 4ª rodada da Copa Sul-Americana envolvendo os times brasileiros. Eu sei que você também assiste o nosso Onda Esportiva para saber os resultados e as partidas das principais competições da Europa, e eu vou trazer aqui a Liga Europa e também a Liga dos Campeões da Europa, que tem jogos nesse meio de semana, jogos importantíssimos para decidir quais serão os times que vão decidir essa competição. Você está vendo aí na tela os jogos da volta das semifinais da Liga Europa. Quinta-feira, os 2 jogos. O Eintracht Frankfurt da Alemanha recebe o West Ham. No primeiro jogo na Inglaterra, o Eintracht venceu por 2-1. E vamos ter também na Escócia o Rangers recebendo o Red Bull Leipzig. Jogando na Alemanha, o Red Bull venceu por 1-0 a primeira partida. Ou seja, quem sair os vencedores desses confrontos vão fazer a final da Liga Europa, que é a segunda competição em termos de classificação lá na Europa. E a primeira, é claro, é a Liga dos Campeões da Europa, que você também está vendo aí na tela, os jogos da volta. Na terça-feira, o Villarreal recebe o Liverpool da Inglaterra. No primeiro jogo, na Inglaterra, o Liverpool venceu por 2-0 e está bem encaminhada a sua classificação para mais uma final de Liga dos Campeões da Europa. E na quarta-feira, um jogão que vai parar o mundo. O Real Madrid recebe o Manchester City no primeiro jogo em Manchester, um jogaço histórico. O Manchester venceu por 4-3 numa partida espetacular de ambas as partes, e vai ser novamente na quarta-feira um grande jogo no Santiago Bernabéu envolvendo essas 2 grandes equipes do futebol mundial, e aí fica a torcida à vontade. Vai torcer pelo Real Madrid? Vai torcer pelo Manchester City? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo quem vai vencer esse confronto e provavelmente vai fazer a final da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool, que já venceu o primeiro jogo por 2-0 e agora joga fora de casa. E o Liverpool venceu todos os jogos fora de casa e dificilmente vai deixar escapar essa vaga. E para finalizar esse Onda Esportiva, como eu digo, toda segunda-feira, 8 horas da noite, o melhor programa esportivo aqui na TV Onda Azul. Com certeza você fica muito bem atualizado. Eu vou trazer, como eu gosto de fazer, uma enquete aqui para ter a sua participação, o seu comentário aqui embaixo. Essa onda que está no futebol brasileiro, com vários treinadores estrangeiros, sul-americanos, portugueses, outras nacionalidades, eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra do seu clube contratar um treinador estrangeiro, seja ele sul-americano, seja ele europeu? Eu quero saber a sua opinião. Você gosta disso? Acha bom? Acha ruim, por exemplo, para termos novos treinadores brasileiros, visualizando também até a seleção brasileira, que é treinada pelo Tite, já está até tendo uma situação de especulação em relação a quem vai ser o substituto do Tite após a Copa do Mundo, se pode ser até um treinador sul-americano, europeu. Eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra o seu clube ter um treinador estrangeiro? Comenta aqui embaixo que a gente troca uma ideia, que é importante demais a sua participação aqui no canal TV Onda Azul, no seu Onda Esportiva. E mais uma vez agradecendo a sua audiência, obrigado por estar até aqui. Siga a gente nas redes sociais, @TV Onda Azul, acesse o nosso site,
tvondaazul.com.br, tem todos os nossos contatos. Quer fazer uma parceria, quer divulgar a sua marca, a sua empresa, o seu trabalho? Comenta aqui embaixo, troca uma ideia com a gente, vá lá no nosso site, entre em contato que com certeza a gente vai te atender muito bem aqui na TV Onda Azul. Grande abraço, ótimo restante de segunda-feira, a gente volta na próxima, 8 horas da noite, aqui na TV Onda Azul. Não deixa de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. Tamo junto, valeu, fui!